E agora a gente traz aqui um posicionamento, ou melhor, uma carta que o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, enviou hoje para justamente Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano. Então, essa é uma cópia da carta que a assessoria de imprensa da pré-campanha divulgou, tá? É uma carta, claro, em inglês. E a gente, Yuri, destaca aqui os principais pontos dessa carta. Então, ele começa agradecendo, inclusive, a designação, né, do Comando Vermelho e do primeiro comando da capital como organizações terroristas. Aí ele fala que isso é muito importante para o Brasil, etc. Depois, ele diz o seguinte, que ele está também muito preocupado com essa recente manifestação, né, investigação da Seção 301, que anunciou, né, a sugestão de tarifa de 25% contra o Brasil. Ele fala, olha, eu sei que ainda não tá valendo, porém, né, enfim, tem um deadline até julho, mas eu acho que é o meu dever dividir com vocês a real situação econômica das condições que o Brasil, que o povo brasileiro está enfrentando. E aí, ele traça aqui um cenário bastante, digamos assim, pessimista do Brasil e uma avaliação bastante dura sobre a questão fiscal, a crise fiscal do Brasil, que o Brasil está passando por dificuldades e a dívida pública, etc. E aí ele vai falando, né, uma série das dificuldades das famílias brasileiras e tal. E aí ele fala o seguinte, que a imposição de novas tarifas pode causar sérios prejuízos para o povo brasileiro, né? Inclusive o povo brasileiro que vê os Estados Unidos como um parceiro, como um amigo, né? Então ele diz o seguinte, que ele queria reiterar formalmente o que ele já disse pessoalmente. Essa frase que é muito importante, tá? Ele diz o seguinte, agora eu escrevo aqui o que formalmente eu já te falei pessoalmente, que para que os Estados Unidos não imponham tarifas ao Brasil. E por que eu destaco esse ponto? Porque ele disse hoje num vídeo, ele disse em entrevista, que inclusive exclusiva para nossa colega Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia, ele disse o seguinte, na minha visita aos Estados Unidos, eu pedi para o governo americano não impor tarifas ao Brasil. E aí, quando ele coloca nessa carta que ele mandou para Marco Rubio, dizendo, olha, eu quero reiterar aqui por escrito que eu já te disse pessoalmente, por favor, não coloque, né, não aplique mais tarifas aos produtos brasileiros, ele faz como se fosse uma vacina também, né? Como ele prova ali, que se ele não tivesse falado, ele não ia pôr na carta. Então, ele prova ali que, de fato, ele falou no encontro pessoalmente. Bom, continuando, aí é muito interessante que ele diz o seguinte, que ele está muito confiante, né, que se o povo brasileiro der oportunidade, ele vai ser eleito o próximo presidente do Brasil, na eleição de outubro, e aí, o mais rápido possível, ele vai colocar a equipe dele, né, a equipe transitória, de transição dele, em contato com o governo dos Estados Unidos, justamente para já ir tratando, né, as questões comerciais, acordos, sempre baseados no livre comércio, no respeito mútuo e em alianças estratégicas que os dois povos merecem. Eu vou chamar, então, aqui o Matheus Teixeira e o Yuri, porque também leu essa carta aqui, e eu gostaria de saber, né, eu já trouxe alguns trechos, né, que eu acho importante, e aí, Matheus, o que eu peço para você é para a gente destrinchar um pouco, eu queria ouvir a sua leitura técnica, né, dessas coisas que ele diz, o porquê, como você vê essa iniciativa de mandar essa carta e os destaques técnicos que ele faz, Matheus. Perfeito, Débora. A gente vê que a família Bolsonaro e a pré-campanha ali está também nesse esforço de tentar se descolar desse novo tarifaço, eventual novo tarifaço, até porque o próprio presidente Lula, na primeira declaração, já relembrou uma colocação que Eduardo Bolsonaro tinha feito
comemorando as tarifas impostas já naquela época. E o que se viu, na verdade, era um governo do presidente Lula que estava em uma queda nas pesquisas e houve uma ascensão. Todas as pesquisas, na época, identificaram uma melhora na popularidade do presidente Lula, inclusive o Palácio do Planalto, todas as fontes ali do entorno do presidente acreditavam a reação ao discurso de soberania, que é justamente o mesmo discurso que o presidente Lula e toda a campanha petista está tentando fazer desde a declaração do terrorismo. Claro que é uma situação muito diferente, muito mais difícil de convencer o eleitor, mas dessa vez a família Bolsonaro, em vez de comemorar as tarifas, comemorar ali essa série de colocações contrárias ao Brasil, PIX, Supremo Tribunal Federal, questões comerciais, não, tomou outra medida. Flávio Bolsonaro foi rápido, reagiu, gravou um vídeo, mandou uma carta, portanto, não querem dar para o presidente Lula mais essa oportunidade de crescer nas pesquisas, isso fica claro, tanto é que ele usa a carta, inclusive, para fazer duras críticas ao presidente brasileiro e à economia do Brasil. Cita o número de pessoas inadimplentes, número de empresas em recuperação fiscal, a crescente dívida pública, portanto, aproveita também a carta para fazer críticas e para demonstrar otimismo. Diz que deve vencer a eleição e, assim vencendo, o cenário vai mudar. Se ele vencer, vai escalar uma equipe e vai cooperar mais com os Estados Unidos e evitar um novo cenário de combate entre os dois países. Mas fato é que, além do próprio executivo, essa paz entre Estados Unidos e Brasil também depende do próprio Supremo Tribunal Federal, uma vez que a postura do Supremo, como eu disse há pouco, acerca dos acordos de leniência, do combate à corrupção, e também a postura do Supremo acerca das Big Techs também incomoda os Estados Unidos. Portanto, não é uma missão apenas do Poder Executivo, o Poder Judiciário também vem incomodando os Estados Unidos, e isso não é só um presidente que resolve, também depende dessa harmonia com os outros poderes, Débora e Yuri.